Olá, meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Estamos começando mais um estudo bíblico nesta noite. Vamos orar ao Senhor nesse instante, suplicando a sua graça, a sua misericórdia para com este momento. Nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome por esta oportunidade, ouvir tua voz, tua palavra. Fala aos nossos corações, abra nossa mente, entendimento, para compreender, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo. Nós temos estudado aqui sobre a oração, e o tema central é Deus em ação, igreja em oração. Os filhos de Deus falam com seu Pai. Então, eu vou colocar aqui os slides na tela para que você possa acompanhar. Pois bem, está aí na tela para você poder acompanhar, certo? E nós iremos então começar o nosso estudo. A lição 2, a oração pagã. O texto básico é Mateus, capítulo 6, que trata da oração dominical ou oração do Pai Nosso, ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, iremos ler os versos 7 e 8. Está aqui na tela para você poder acompanhar. Palavras de Jesus. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Queridos, é interessante que a hipocrisia, ela não é o único risco envolvido na prática da oração a Deus. Nós tratamos um pouco da hipocrisia na lição passada, quando Jesus, na verdade, ao ensinar os discípulos a orar, atendendo a um pedido de um dos seus discípulos que o pediu que ensinasse ou lhes ensinasse a orar, Jesus começa mostrando aos discípulos o que não fazer. Então, ele cita aqui os fariseus. Ele cita aqui o que ele chama de oração hipócrita. Não sejam como os hipócritas, porque eles gostavam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. É uma hipocrisia porque eles se mostravam serem pessoas piedosas, homens de oração, mas de fato eles não eram. A intenção deles não era buscar a Deus em oração, mas sim de serem vistos pelos homens. Então isso é hipocrisia. Mas além da hipocrisia, nós corremos mais dois riscos. O primeiro risco é de buscarmos a Deus em nossas súplicas, supondo que o Senhor necessita ser informado acerca das nossas necessidades, como se ele não soubesse. E aí você vai observar ou vai entender mais para frente o porquê corremos esse risco, porque isso está atrelado ao nosso tema, oração pagã, certo? O segundo risco é imaginarmos que Deus é uma divindade relutante em nos abençoar, e por essa razão oramos de modo a convencê-lo, demovê-lo da sua impassibilidade e assim atender ao nosso clamor. É interessante essas duas coisas aqui que são citadas. A primeira delas é acharmos que Deus precisa ser informado do que eu necessito, sendo que a Bíblia apresenta Deus soberano como um Deus onisciente, um Deus que conhece as nossas necessidades. Um outro perigo, pelos quais refletem as divindades pagãs, é achar que eu devo insistir, tentar convencer o Deus a quem eu sirvo a atender minha oração. Então eu vou clamar, vou orar por muito tempo, porque se eu insistir, ele vai se cansar de mim e vai me ouvir. Então, esse é um outro risco, um outro perigo que nós temos, ou que nós corremos, de achar que pelo fato de
muito orar, o Senhor nos ouvirá, sendo que a Bíblia nos ensina que Deus ouve a oração feita pelos seus filhos. Veja só, o primeiro ponto. Pagãos oram para informar. Jesus ele diz assim, orando, não useis de vãs repetições como gentios. E aí por que eles repetem muitas palavras aleatoriamente em suas orações? Porque presumem eles, disse Jesus, que pelo seu muito falar serão ouvidos. Queridos, haviam na época de Jesus religiões onde os professos da tal religião pagã acreditavam que pelo muito falar, de tanto insistir, seriam ouvidos pelo seu Deus. Então existem duas possibilidades quanto ao objetivo de orar repetindo uma vez após outra as mesmas coisas. A primeira é orar imaginando que os desejos do nosso coração, ou até mesmo as lutas e dificuldades que enfrentamos, estão ocultas da divindade a qual se ora. No caso, os pagãos acreditavam nisso, que era preciso eles informarem aos seus deuses sobre suas necessidades, sobre suas lutas e angústias, para que aí sim a sua divindade o atendesse. O nosso Deus não é assim, queridos. Ele conhece os nossos corações, ele é Deus, ele é poderoso, é onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus ele não precisa ser informado como fazem os pagãos aos seus deuses. E é interessante que queridos, que eita, deu um pequeno erro aqui, deixa eu só retornar aqui a nossa lição. Só um minutinho. Houve um pequeno problema aqui com o nosso slide que eu vou resolver rapidamente. Eu tenho que abrir ele novamente. Então, queridos, a gente vai ver diante destes ensinos do Senhor Jesus, né, que nós devemos tão somente colocar em nossas mentes que o Senhor, ele não é como os deuses pagãos, que oram apresentando suas necessidades como se o seu Deus não tivesse conhecimento. Na verdade, pelo fato de seu Deus não ter conhecimento das suas necessidades, eles oram informando os seus deuses. Isso é tipo de uma oração idólatra, uma oração, melhor dizendo, a um Deus fruto da imaginação humana, a um Deus inexistente. Os adoradores de tais deuses oram com o objetivo de informá-los acerca das suas necessidades. Entre os pagãos havia o costume de usar de repetições intermináveis com o objetivo de informarem aos seus deuses, né, da sua situação. Uma espécie de atualização, né, de boletim da sua vida ao seu Deus. Então, a oração, ou orar desta forma, é orar como um pagão. Alguém que não conhece verdadeiramente a Deus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diferente de tais divindades fantasiosas e falsas, porque esses deuses não existem, são inexistentes, só existem na cabeça, na mente do homem idólatra. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele não necessita de ser informado acerca das nossas necessidades. Jesus ele é categórico no texto em que lemos, quando ele diz, não vos assemelheis a eles. Perceba, queridos, que Jesus está nos ensinando a orar, mostrando o que não fazer,
comparando então a oração dos pagãos, a oração idólatra, da oração daqueles que conhecem a Deus verdadeiramente. Vocês não devem ser como eles, porque eles oram repetindo frases e frases como uma mantra, como uma reza, informando seus deuses, tentando convencê-los a atender seus pedidos, como se Deus não ouvisse nossas orações. E Ele sabe o que nós temos necessidade, antes mesmo de lhe pedirmos uma oração, o que quer que seja. Veja que a diferença do nosso Deus para o Deus inexistente. O Deus inexistente, ele não tem poder, porque ele não conhece as necessidades dos seus fiéis. Mas o Deus que nós adoramos é um Deus que tem poder, que é poderoso, o Criador dos céus e da terra, que é soberano, e por isso ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que lhe peçamos. Está aí no versículo 8 do capítulo 6 de Mateus. Qualquer oração dirigida a Deus que não seja guiada por tal convicção, ou seja, de que Deus conhece nossas necessidades, de que Deus é soberano, que é um Deus onisciente, que Ele atende às nossas orações, qualquer oração dirigida a Deus que não seja guiada por tais pensamentos estará fadada a desagradar ao Pai Celestial que está nos céus, pois demonstramos confundi-lo como um falso Deus, alguém que é ignorante e impotente para ajudar seus filhos. Em segundo lugar, pagãos, eles oram para convencer seus deuses. Nós falamos um pouco, mas nos concentramos mais no conceito de informar, e agora falaremos sobre o conceito de convencer. Essa é a segunda possibilidade quanto ao objetivo de fazer longas orações. É pressupor, ainda que de modo inconsciente, não proposital, né, que Deus é uma divindade relutante e não desejosa de atendê-lo. Queridos, Jesus diz, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu vou orar, falar, eu vou repetir frases e eu vou convencer o meu Deus a me ouvir. Não há necessidade disso. É claro que Jesus aqui ele não está se opondo a orações longas, porque na Bíblia existem orações longas, como o Salmo 119, por exemplo. E o próprio Jesus, conforme o relato de Lucas 6,12, ele passou a noite toda orando, ou seja, passou um tempo considerável orando. Então, Jesus não combate aqui, ou até se opõe aqui a orações longas. Mas Jesus tão somente condena o tipo de oração que é realizada pelos pagãos, que tem a missão tão somente de, ao repetir palavras, informar em primeiro lugar os seus deuses, como se eles tivessem necessidade de ser informados, e de convencer os seus deuses pelo seu muito falar. Um Deus pagão, ele é inexistente, então é por isso que se faz isso com um Deus que não tem poder. Mas o Deus que é ensinado nas Escrituras, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, ele não necessita destas coisas. É possível que Jesus estivesse pensando nos escribas. Porque, por exemplo, Jesus ensinando aos seus discípulos, né, falando sobre a vida cristã, dando, né, algumas instruções, né, aos seus discípulos quanto às suas vidas, Jesus ele cita o fato dos escribas orarem longamente. Jesus censura, inclusive, os escribas, né, pelo fato de serem assim. Está escrito assim, ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. Isso é Jesus falando para os seus discípulos a ter cuidado com os escribas, porque eles buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes.
devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Perceba, eram homens que tinham uma aparência de piedade, mas que de fato eram hipócritas. Então talvez Jesus esteja combatendo estes tipos de pessoas, como os fariseus, como os escribas. Afinal, o que é que significa a expressão vãs repetições? A palavra traduzida como vãs repetições aqui no texto significa literalmente gaguejar, por isso balbuciar, usar muitas palavras para falar durante um longo tempo, uma repetição supérflua, sem sentido ou sem consciência e exagerada, uma fala sem significado, uma tagarelice desatenta. Perceba que quem faz estas vãs repetições, fazem estas repetições não com coração, não como se estivessem de fato orando com consciência, mas como se estivessem no automático. Assim são as rezas. É da boca para fora, não se ora com o coração, não há sinceridade nas palavras que são proferidas dos lábios para fora. Quem ora assim, não ora com o coração. Por isso que Deus não se agrada desse tipo de oração. Os pagãos ou os gentios, mencionados aqui por Jesus, eles acreditavam que as repetições contribuíam para pressionar os seus deuses a conceder-lhes favores, ou seja, aquilo que eles desejavam. E interessante, queridos, que há no meio gospel, no meio evangélico, tais pensamentos. Você vê, por exemplo, em igrejas pentecostais ou neopentecostais, tais tipos de pensamentos. Você vê no meio gospel brasileiro canções que dizem assim: eu vou tocar a Deus com a minha canção, vou atrair os seus olhares com a minha adoração. Sabe, o pensamento de fazer algo para atrair Deus, como se Deus não estivesse atento às nossas necessidades, aos louvores que nós dirigimos a Ele, às orações que fazemos a Ele. Então é preciso muito cuidado, porque tais atitudes são atitudes de pagãos, de pessoas que adoram um falso Deus, que adoram uma religião falsa, uma religião herética, uma religião pagã. Então Jesus ele diz: eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Foi exatamente assim com os profetas de Baal. Eu vou colocar o texto aqui, você deve lembrar muito bem a história de Baal. Havia um profeta, Eli, profeta do Senhor, que desafiou um grande número de profetas de um deus pagão chamado Baal. E o único profeta do Senhor, do Deus de Israel, ele disse assim: eu desafio vocês a fazer o seguinte: vamos pegar um cordeiro, um novilho, vamos imolá-lo, e vamos cortá-lo em pedaços, acender uma fogueira, colocá-lo numa fogueira, e a gente vai orar cada um ao seu Deus e pedir para que ele mande fogo do céu para consumir todo o cordeiro que foi imolado e foi colocado sobre a fogueira. E se o fogo consumir a todo o holocausto, a todo o cordeiro cortado, partido ou imolado, então esse será o Deus verdadeiro. Haviam diversos profetas de Baal e eles concordaram. E aí veja, contra Baal sozinho, contra Eli sozinho, o profeta do Senhor. E aí ele disse: vocês começam. E eles então fizeram, imolaram o cordeiro, partiram ele, colocaram sobre uma grande quantidade de madeira, que era uma fogueira, e aí começaram a orar para que o seu Deus mandasse fogo do céu.
E o texto vai dizer que eles oraram da manhã até o meio-dia. Veja aí, uma oração longa. Palavras dos adoradores: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houvesse quem respondesse. E depois Eli, então, imolou o cordeiro, mandou jogar água ainda por cima da fogueira, né, ainda não acesa, e ele orou ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu, e aquele fogo, além de ter lambido toda a água que ali estava, consumiu todo o cordeiro que foi partido e imolado. Enfim, você percebe, né, que a oração longa para convencer o seu Deus era algo comum, como acontece aqui com os profetas de Baal. Os gregos também, eles recitavam, né, no Império lá romano, né, encantamentos para apaziguar os seus deuses. Você vai observar os hindus que repetem muito suas mantras. E ainda o teólogo William Hendricks, ele cita, no caso dos católicos, o rosário, que é usado, né, para conservar a conta de 5 dezenas de Ave-Marias, cada uma antecedida de um Pai Nosso e seguida de um Glória Seja. Então, veja, estas circunstâncias são evidências de uma oração pagã, de uma religião pagã inexistente, de uma seita, de uma heresia. Mas, infelizmente, mesmo no meio protestante, ou seja, entre os evangélicos, ainda é possível que as orações se transformem em orações vãs, né? Em vãs repetições, destituídas de fervor e de vida. Por exemplo, a própria oração ensinada pelo Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso, que é que nós estamos estudando, mesmo, veja bem, mesmo podendo nós orar a ela e usá-la como modelo para as nossas orações, conforme eu falei na semana passada, há pessoas que fazem desta oração uma simples e vã repetição. Crentes oram Pai Nosso 1, 2, 3 vezes, achando que quanto mais orar, né, o Pai Nosso, mais serão ouvidos pelo Senhor. Então, no meio protestante, infelizmente, existem essas vãs repetições. As orações dos crentes são transformadas em vãs repetições, destituídas, portanto, de fervor e de vida. Tais orações não são aceitas pelo Senhor. O nosso Deus, queridos, ele não é assim. Ele não é uma divindade pagã. Então nós não devemos tratá-lo dessa forma. Não devemos orar a ele como os pagãos oram seus deuses falsos e inexistentes. Como nosso Pai, ele se encontra desejoso não só de ter a mais profunda comunhão conosco por meio da oração, mas também de nos abençoar com suas bênçãos. Mateus 7,11. Se vós, palavras de Jesus, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Veja, uma promessa do Senhor Jesus. Quando oramos, o Senhor nos ouve. Deus está disposto a nos ouvir. Seus ouvidos estão inclinados a nos ouvir, a ouvir nossas orações, nossas preces. Ele responde às nossas orações quando nós lhe pedimos. Em terceiro e último lugar, vamos falar então sobre os fundamentos das nossas orações. Jesus, no versículo 8 do capítulo 6 de Mateus, diz: não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que ele o peçais. Ou seja, Deus conhece nossas necessidades. Ele sabe do que eu preciso.
Ele sabe do que eu irei lhe pedir antes mesmo de eu lhe pedir. Mas veja, Jesus diz, vosso Pai. Nós somos filhos, queridos, filhos do Deus Altíssimo. Nós temos um Pai que é Deus, que está sentado no seu mais alto e sublime trono. Então somos filhos e Deus é nosso Pai. Aqui nessas palavras de Jesus encontramos a gloriosa doutrina da adoção, que fala, nos ensina que somos feitos filhos de Deus através de Cristo. Nos tornamos filhos de Deus por causa de Cristo, o Filho unigênito do Senhor. O apóstolo Paulo ele nos ensina lá em Efésios, capítulo 1, verso 5, que nós fomos predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Estando unidos a Cristo, somos recebidos pelo Senhor Deus como seus filhos amados. Então, como estamos em Cristo, Jesus ele disse, se orardes em meu nome, ele vos ouvirá. Tendo em vista que fomos transformados em filhos, né? Ou melhor, fomos feitos filhos de Deus, recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, conforme está escrito em João, por exemplo, no Evangelho segundo João, e pelo fato de sermos aceitos por causa daquilo que Jesus fez na cruz, somos aceitos diante do Pai como seus filhos, ele nos ouve as orações. Estando unidos a Cristo, seremos recebidos por Deus como seus filhos. Então podemos orar com ousadia, na certeza de sermos ouvidos pelo nosso Pai. Devemos descansar na compreensão de que não é pelo nosso muito falar que somos ouvidos. Nós somos ouvidos por sermos filhos de Deus em Cristo Jesus. Somos filhos porque somos unidos a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Somos ouvidos também porque Jesus é o único que tem méritos diante do Pai. Ou seja, é através do que Jesus fez por nós na cruz que somos aceitos por Deus. Ao lermos o texto de João 17, que fala sobre a oração sacerdotal, é a oração de Jesus ao Pai em prol dos seus discípulos, que ali existiam e criam no seu nome, e Jesus ora também por aqueles que no futuro ainda creriam nele. Quando olhamos em João 17 esta oração do Senhor Jesus, e é possível aprender muito com ela também, nós vemos que é com base em sua obra, ou seja, daquilo que ele fez na cruz por nós, que Jesus ele reivindica bênçãos para aqueles que lhe foram dados pelo Pai. Ou seja, aqueles que são conduzidos pelo Pai aí a Cristo, a crer em Cristo. Estes recebem bênçãos do Pai. E Jesus reivindica estas bênçãos ao Pai, a estes que são seus filhos, por causa da obra que ele realizou por nossa salvação na cruz do Calvário. Queridos, a maravilhosa verdade do Evangelho é a de que, ainda hoje, Cristo Jesus intercede por nós que somos seus discípulos. A oração de João 17 nos mostra isso claramente, Jesus intercedendo ao Pai por nós, pedindo graça, proteção, pedindo que o Senhor nos guarde em nossa caminhada neste mundo. Bendito seja o Senhor por isso. Lá em Hebreus, capítulo 7, verso 25, o autor ele afirma o seguinte, que Cristo sempre vive para interceder por eles. Eles são os seus discípulos, são aqueles que creem no Senhor Jesus. Cristo vive para interceder por nós, e é por isso que somos aceitos por Deus. É por isso que nossas orações são ouvidas pelo Senhor. É fato que não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
Então é o próprio Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja, Cristo intercede por nós, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Então veja, se não sabemos orar como convém, como é que Deus ouve nossas orações? Por causa de Cristo que intercede por nós, por causa do Espírito Santo que intercede por nós. As nossas orações são ouvidas por Deus porque em Jesus está toda a suficiência de méritos que levam Deus a nos receber como seus filhos amados e dispensar sobre nós toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Perceba, como falei há pouco, é por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele realizou por nós na cruz, por causa da sua morte expiatória, por causa do alto preço que foi o seu sangue derramado, nós somos aceitos pelo Pai. É por isso que Ele ouve nossas orações. E é por isso que em nome de Jesus, por meio de Jesus, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Está aí em Efésios 1:3, inclusive eu preguei sobre isso semana passada. E é por isso que Paulo começa louvando a Deus no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, as bênçãos que são reconhecidas pelo apóstolo Paulo, que nos são dadas, a nós que somos filhos, por Deus, através de Cristo, é o motivo de louvor para o apóstolo Paulo. Paulo bendizia ao Senhor, ele louvava, engrandecia ao Senhor, era grato ao Senhor, porque ele reconhecia que estas bênçãos eram uma dádiva de Deus de fato. Era um presente de Deus, era uma prova da bondade de Deus sobre nós, seus filhos. O nosso Pai, queridos, ele é cheio de bondade e ele possui pleno conhecimento de tudo quanto necessitamos. Então, ter convicção da nossa filiação em Cristo, ou seja, somos filhos de Deus em Cristo. Isso é determinante para a maneira como nós oramos. Porque ao ter conhecimento, ao ter convicção que somos filhos, oraremos ao nosso Pai na certeza de que Ele ouvirá nossas orações. Há certas pressuposições que povoam o coração de alguns crentes, certos pensamentos que assumem o controle na mente dos crentes. Eles pensam que Deus não se importa com suas necessidades ou que Ele não tem a dimensão exata das suas dores e das suas lutas. Alguns até duvidam que Deus os ame e por essa razão não sentem vontade de orar, não oram, não pedem. Deus não me ouve, Deus não está, Ele não me ama, Ele não quer me abençoar. Por isso que não oram. Eles temem que Deus não responda às suas súplicas. Mas se é isso que ocorre com você, querido, a falha não se encontra em Deus. Se encontra em você. Se encontra em mim. Que pensamos erradamente desta forma. Porque a Bíblia nos apresenta um Deus que de fato nos ama e que ouve a oração dos seus filhos. Se você é um crente de verdade, crente verdadeiro, que ama ao Senhor Jesus, sendo você filho de Deus em Cristo, Deus, Ele ouvirá sim suas orações. Ele te ama e como Pai o abençoará e responderá segundo sua vontade, a vontade de Deus, as suas orações. Em Jesus, temos um Pai em cujo colo podemos nos reclinar, nos recostar confiantemente, sabendo que Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Então veja, através de Cristo Jesus, nós temos um Pai que está nos céus, que é poderoso, Criador dos céus e da terra, que ouve nossas orações, que conhece nossas necessidades e que ouve nossas orações. Então isso vai nos dar confiança para nos achegarmos
diante dele em oração, crendo que ele ouvirá nossa oração. Então, queridos, para finalizar, como anda a sua comunhão com o Pai Celeste? Você tem conduzido sua vida, ou como você tem conduzido sua vida de oração? Você tem conduzido sua vida de oração como um filho que tem a certeza de ser amado? Ou como um pagão que não conhece nada acerca da divindade a qual ora? Ou ainda como um órfão, ou seja, como aquele que não tem pai, que não conhece o que é ser amado pelo Pai? Entenda, Deus é vosso Pai. Vós sois filhos de Deus. E esta é a certeza de que Ele ouve nossa oração. E esta é a certeza de que nós verdadeiramente somos aceitos pelo Pai por causa de Cristo, que intercede por nós, e pelo Santo Espírito, que intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Então nos aproximemos em oração com confiança, diante do Senhor, na certeza de que Ele ouvirá nossas orações. E Ele não precisa ser informado para conhecer suas necessidades, como acontece com os deuses pagãos. Muito menos você não precisa repetir vãs, não precisa fazer vãs repetições para persuadir o seu Deus a lhe ouvir. Não, Ele ouve sua oração. E Ele conhece sua oração, conhece seus pedidos, suas necessidades. Então ore nessa certeza e você verá o que você experimentará. Amém? Então, chegando aqui ao fim da nossa lição, vamos orar, encerrando nosso estudo. Nosso Deus, eterno Pai, te louvamos, engrandecendo o teu nome, pela tua palavra que é fiel. Ensina-nos, Senhor, a orar como convém, e perdoa, Deus, nossas faltas e falhas diante, ó Deus, da nossa vida de oração. Conduza-nos a sermos crentes que oram, que buscam ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou envie-nos uma pergunta pelo WhatsApp para que possamos responder. Deus os abençoe.